Boa tarde, meu povo! Tudo bem? E aí, como foram de virada de ano? Viajaram? Bom, eu não viajei, né? Mas passei a virada na praia e vi os fogos e tava tudo muito lindo, muito lindo, muito lindo e aproveitei a oportunidade para agradecer, né? Tudo que Deus vem fazendo na minha vida, então eu espero que vocês tenham tido a oportunidade também, além de pedir coisas para o ano de 2023, agradecer tudo que vocês ganharam em 2022. E aí às vezes a gente pensa, não ganhei nada, que foi um ano difícil, um ano complicado. Saúde, casa, uma cama quentinha para dormir, um chuveiro quente, quando a gente chega cansado do trabalho, ou louco de calor, ou louco de frio. Qualquer um dos dois, das duas estações, é gostoso tomar um banho para se refrescar ou para se esquentar. O alimento que está na nossa mesa todos os dias. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas o meu carro não é um carro novo, é um carro velho. E às vezes dá problema e eu gasto com ele. Tem muita gente que queria ter esse carro velho porque anda a pé, porque anda de bicicleta, que às vezes está andando a pé na chuva e passa aquele carro a 1.000 por hora e molha. E a gente chega todo molhado, de banho tomado praticamente no serviço. Então a gente não precisa só agradecer se a gente ganhou dinheiro, se a gente ganhou uma casa, se a gente conseguiu trocar de carro. A gente tem que agradecer simplesmente por ter acordado e ter a oportunidade de ver todas as maravilhas que Deus faz na vida da gente. E agradecer essas pequenas coisas é que fazem a gente literalmente ter coisas maiores, né? Então vamos começar, para quem ainda não faz, a olhar ao redor e agradecer por tudo aquilo que a gente tem, certo? Buenas. Para começar, literalmente, como é que eu vou dizer? Colocando lenha na fogueira, porque eu sou dessas, né? Vamos começar esse ano falando sobre um assunto, eu acredito que seja o mais polêmico de todos, a famosa progressiva. Gente, isso é um assunto infinito, né? Infinito, e é que nem política e religião. Cada um tem a sua opinião, cada um usa de uma marca, cada um usa de uma forma, cada um gosta de um, tem gente que não gosta, tem gente que é contra, tem gente que não faz, tem salões que não fazem definitiva, que fazem só a progressiva, tem salões que não fazem progressiva e trabalham só com o botox. Então a gente vai conversar um pouco, iniciar a conversa sobre o mundo progressiva, que é um assunto muito extenso, no vídeo de hoje, né? Uma segunda-feira calma, tranquila, de janeiro. Acredito que o movimento de vocês esteja um pouquinho mais tranquilo e de repente vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esse vídeo ainda hoje, tá? Quando a gente começa a falar de progressiva, o que é a progressiva? Progressiva nada mais é do que um produto ou bem ácido ou bem alcalino. Geralmente ele acaba tendo um pH mais ácido, tá? Porque os pHs alcalinos, eles são reservados para alisamentos definitivos, porque eles precisam penetrar muito profundamente dentro do fio para modificar a forma. E essa penetração bem profunda, há a necessidade de uma dilatação muito grande da cutícula. E isso acaba ficando com esse serviço fica a partir de um pH alcalino, que é um assunto para um outro vídeo, tá? Quando a gente for falar de alisamento definitivo, de hidróxido de sódio, de glicolato de amônio, enfim. Hoje a gente parte da progressiva, que a maioria delas é ácida, só que é uma acidez bem elevada. Embora numa escala de pH que vai de 0 a 14, nós sabemos que do 0 ao 7, que é o ponto neutro, nós temos toda a escala de pH ácido, e do 7 ao 14, de novo, o 7 sendo neutro, do 7 a 14 nós temos toda a escala de pH alcalino. pH alcalino dilata a cutícula, pH ácido sela. Partindo desse princípio que eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem, e a gente pode fazer um vídeo sobre isso também, eu gostaria de dizer que a maioria das progressivas, com suas raras exceções, elas são sim ácidas, porque o interesse é que a gente tenha, depois da aplicação desse produto, literalmente o selamento da cutícula. Se eu tenho um pH mais ácido, eu preciso de algo que auxilie nesse processo para que o cabelo fique mais
mais esticado, para que o cabelo fique mais, deixa eu achar a palavra correta, mais vitrificado. O que é um cabelo vitrificado? É um cabelo que ele não vai ter tanto movimento, porque quando a gente fala em produtos com uma acidez elevada, falamos de produtos ácidos que ao mesmo tempo não são tão indicados para todos os tipos de cabelo, dependendo da sua resistência. A gente não nota que pelo excesso, muitas vezes não, na maioria das vezes, o excesso da aplicação de progressiva vai deixando o cabelo mais afinado. Às vezes a gente olha principalmente aquelas mulheres que não querem cortar o cabelo de jeito nenhum, tu vê uma certa estrutura de densidade de fio até uma altura, por exemplo, até os ombros, e depois fica só aquela foligenzinha, aquela penugenzinha, na verdade, que é meia dúzia de fio, que ela não corta de jeito nenhum. E o cabelo acaba não sendo revitalizado. Então, o que é a progressiva? Nada mais é do que um creme qualquer, né? Isso depende de cada marca, depende de cada empresa, com uma quantidade de queratina e o formol. Eu vou batizar formol, que eu sei que hoje a maioria das empresas já substituíram, mas eu vou, esse ingrediente, mas eu vou usar o formol para generalizar todos os ativos de todas as progressivas, tá? No outro vídeo a gente vai falar mais específico nisso, mas em geral agora a gente está falando sobre a base da progressiva. Quando é misturado esses ativos em algum creme, o que a queratina em excesso faz? Ela faz com que o cabelo tenha bastante peso, que é esse cabelo bem esticado, bem vitrificado que a gente vê. Por isso que muitas pessoas vendem a progressiva como um tratamento. Obviamente, depois que tu sela com extrema eficácia esse fio, ele vai ficar muito brilhoso, muito macio. A grande questão é que o formol ou o ativo dessas progressivas, eles vêm selando esse fio externamente e guardando aquela queratina na parte interna. Obviamente nas primeiras camadas de cutícula, porque muitas delas não têm uma penetração tão profunda. A maioria, na verdade. E aí é por isso que os cabelos eles vão ficando tão enrijecidos e sem movimento. Tu tem um resultado incrível na primeira aplicação, aí tu já começa depois de uns 2 meses e meio, sentir que o cabelo tá voltando, você vai lá e refaz, e acaba virando um vício. Muitas mulheres elas estão se libertando, né? Deixando a progressiva de lado, e principalmente o cabelo cacheado elas estão deixando o super natural. Mas ainda existe uma mulherada muito refém disso. Eu não sou contra, eu acredito que todos os salões têm que ter pelo menos uma marca. Tem salões que trabalham com 3, 4, 5 marcas dependendo do cabelo. Um cabelo mais resistente, um cabelos mais sensíveis, cabelos coloridos, cabelos descoloridos, cabelos com mechas. E o bom é realmente ter esse diferencial, porque dependendo da quantidade do produto, eu tenho um cabelo sensível, onde eu tenho um produto um pouco mais agressivo, que deveria ser aplicado no cabelo mais resistente, e possivelmente vai sensibilizar esse que não está tão preparado para receber esse produto mais profundo. Então, é bom, geralmente, a gente ter pelo menos 2 marcas, uma progressiva um pouco mais suave e outra, né, para cabelos um pouco mais resistentes. Sabemos que o alisamento definitivo ficou bastante para trás, bastante obsoleto, já faz... Olha, gente, para mais de 10 anos. Eu lembro que quando eu comecei na vela, pensa bem, eu tinha 20 anos, o alisamento definitivo estava em alta. Na época trabalhávamos com vela straight, que ainda existe, né? Com uma força intensa e suave. E fazíamos muito retoque, então, meu Deus do céu, como eu dei treinamento de definitiva. E é um processo trabalhoso, é um processo árduo, né, cansativo, e o valor mais elevado que a progressiva. Então, quando começou a vir a questão da progressiva e ela ser muito mais prática e o valor um pouco mais acessível, a mulherada enlouqueceu e começou a fazer. Quando a gente fala em progressiva, nós falamos em sua maioria
a informação que eu tenho até hoje. Então, se essa informação estiver errada, por favor, deixem nos comentários quem souber algo diferente disso, tá? Pode ser que eu esteja desatualizada. Existe até hoje no Brasil apenas uma que ela é considerada como alisamento, que seria da marca NG de France. Inclusive ajudei a fabricação desse produto. Ele é um produto incrível, o nome dele é Absoluteless Fast. Quem quiser procurar no YouTube também tem vídeos lá falando sobre isso. Ela é considerada como grau 2 na Anvisa. E isso é um detalhe muito importante para que vocês prestem atenção quando vocês forem adquirir a progressiva de vocês. Porque a progressiva ela não é registrada na Anvisa em sua maioria, volto a repetir, tá? Isso acaba sendo quase que uma regra, mas com as suas pequenas exceções. Elas são registradas na Anvisa como grau 1. O que é grau 1 na Anvisa? É todo tipo de tratamento, shampoo, máscara, condicionador, cauterização, qualquer tipo de tratamento é considerado como grau 1, aquilo que não interfere em nada na saúde da pessoa. Já alisamentos já são considerados, ou seja, registrado como grau 2. Até onde eu sei, apenas a que tem até hoje é da NG. Pode ser que já tenha mais algum, né, nesse meio tempo. Então, se vocês quiserem e souberem alguma que tenha grau 2, é só informar aqui pra mim que eu vou agradecer a informação de vocês, ou me chamar lá no Instagram e colocar no meu direct, certo? E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque progressiva, por acabar sendo muito popular e compatível com absolutamente tudo, isso faz com que a gente acabe tendo algumas saias justas no salão, né? Aonde a gente deixa um cabelo um pouco mais danificado, mais sensibilizado, porque a progressiva também é necessário fazer mecha teste, tá, gente? Nem sempre vai ser 100% compatível se a marca que você usa é extremamente ácida. Eu tive, visitando na época que eu auxiliei na NG de France em todo esse processo, eu ajudei na abertura de muitos distribuidores no Brasil. E eu ia muito seguido, de 2 ou às vezes de 2 em 2 meses ou até uma vez por mês, para Salvador. E aí lá, na época, existia uma progressiva que era o auge daquela progressiva lá em Salvador. Aonde, na Bahia inteira, né, mas especificamente em Salvador, que foi onde eu fui. Aonde o pH dela era 0,9, ou seja, muito ácida. Tão ácida a ponto que se eu deixasse cair um pingo e não limpasse, furava a roupa, o sapato. E isso é importante dizer, quando essas pessoas essa empresa decidiram parar de trabalhar e procuraram a da ING, foi exatamente porque estava dando quebra de fio, ou seja, uma progressiva. Mas muitas vezes a acidez é tão elevada que ao invés, claro que vai dar o resultado de liso, mas ao mesmo tempo danifica muito o fio. E outro detalhe, uma acidez tão elevada, quando encostado na pele, afinal de contas, couro cabeludo é pele, e tem aquelas pessoas que a raiz é tão cacheadinha que gosta que a aplicação seja feita bem pertinho do couro cabeludo, de preferência que encoste. Vai começar a ter ressecamento do couro cabeludo e automaticamente descamação, na melhor das hipóteses, porque se a pessoa tem algum tipo de alergia, irritação ou um couro cabeludo extremamente ressecado, ela sim vai ter algum tipo de reação e vai ter que procurar um dermatologista, um médico, enfim. Não quero que vocês me entendam mal, eu não estou falando mal da progressiva, eu estou falando sobre as reações para que todos tenham cuidado na hora de adquirir. Eu acredito que todos os produtos que vocês utilizem dentro do salão sejam o mais profissional possível. Acontece que hoje, progressiva, literalmente a gente chuta uma árvore e cai 10 marcas diferentes. Então, o mundo do cosmético, da beleza, ficou com uma imensidão de produtos, aonde todo dia bate um representante no nosso salão, na porta do nosso salão, e dizendo que o produto dele é o melhor. Claro que a gente tem marcas específicas, que são as maiores do mundo, as maiores do mercado, que a gente sabe que pode confiar. Só que eu sempre digo, não é o produto que a gente tem que confiar, é o profissional que tem que saber o que está fazendo. Então, quem assistiu os meus cursos sabe. Quem olha pra mim e diz assim, Cacá, porque o descolorante da marca tal danifica o cabelo, a coloração da marca tal é isso e aquilo. Não.
O pó descolorante e o oxidante, eles não se misturam sozinhos. Não é tu apertar um botão e os produtos começam a se misturar de tal forma e pulam no cabelo da cliente para fazer mechas ou para fazer clareamento. Não. É o profissional que vai fazer a mistura e deveria ser correta na mistura e no tempo e testar para ver se aquele produto é compatível com aquele cabelo. Então, para mim, eu sou uma pessoa tanto quanto educadora quanto profissional que não vem me contar que o produto não presta. Claro que a gente sabe que tem produto muito ruim no mercado, mas eu só vou descobrir se eu comprar e testar. Então eu não vou poder dizer para vocês, nossa, esse shampoo ficou ruim no meu cabelo, se eu não testar antes. Eu não posso dizer que o shampoo da marca Cacá Couto é horrível, danifica o cabelo, deixa o cabelo duro, não limpa o cabelo, se eu não testar. Aí eu vou comprar uma progressiva, que tem várias hoje, que dá para todo tipo de cabelo. Não é bem assim. Para isso eu preciso fazer uma mecha teste. Pode ser que eu tenha só uma marca, ninguém é obrigado a ter 3, 4, 5, 10. Mas se daquela marca eu fizer o teste nos cabelos que necessitarem desse tipo de serviço. E isso é a responsabilidade do profissional cabeleireiro. O que eu quis falar para vocês nesse primeiro vídeo de progressiva? Porque se eu continuar falando, gente, pensa que esse assunto é polêmico. Muitas pessoas que assistirem esse vídeo não vão concordar com o que eu tô falando, outras vão concordar, outras vão ficar surpresas, outras vão dizer isso eu já sabia, né? Porque a gente não consegue agradar a todos. Essa não é a minha opinião. Isso é literalmente o que acontece. Eu não sou a dona da verdade. Eu tô dizendo pela minha experiência de 20 anos tudo que eu já vi até hoje. Como eu falei pra vocês, todas as informações que eu passo aqui no canal, não é porque eu decidi pegar alguma coisa agora, olhar na internet e passar as informações pra vocês. Não, eu vivi isso. Eu assisti demais. Há uns... Olha, tava no auge da progressiva, quando foi lançada, eu lembro que eu tava num salão bem grande em Santa Maria, bem grande. E eu nem tinha ido fazer nada específico de cor, eu tinha ido fazer tratamento. Mostrar uma linha nova que tinha sido lançada. E enquanto eu estava conversando com o dono do salão, é um dos maiores salões lá de Santa Maria, enquanto eu estava conversando com o dono do salão, entrou uma cliente na recepção quase que chorando, com o cabelo completamente elástico, que ela saiu de um salão e foi correndo para esse para consertar o cabelo. Ela estava muito apavorada. Eu já contei essa história em alguns cursos, né? Quem assistiu algum curso meu e lembra dessa história, comenta aqui embaixo, tá? E ela chegou bem apavorada e isso nos surpreendeu, porque a gente estava conversando na recepção. Aí o dono do salão, que eu não vou tocar no nome agora, mas é um dos grandes profissionais de Santa Maria também e do Rio Grande do Sul, chamou, conversou com ela e levou para uma outra sala e depois ele veio ver comigo se eu tinha algum produto que recuperasse cabelo emborrachado. E eu disse, mas o que aconteceu? Aí ela tinha cabelo colorido, mas ela tinha hidróxido de sódio antes da coloração. Já não são compatíveis. O hidróxido de sódio, que é alisamento definitivo, não é compatível com coloração, ou seja, amônia. Então já teve esse choque, que não sei em que momento que a pessoa misturou isso ou fez no mesmo dia, enfim. Como o alisamento não tinha dado muito certo, provavelmente porque por causa da coloração o cabelo ficou elástico e não deu um bom resultado, o profissional mandou ela voltar no outro dia e colocou uma progressiva em cima. Só Jesus, né? O cabelo ficou completamente emborrachado, a gente puxava e o cabelo vinha, parecia um miojinho. Era um cabelo curto. Então, antes de cortar, nós colocamos um produto da Vela, que existe até hoje, mas na época era uma outra embalagem, obviamente, à base de queratina e fortaleceu o fio. Ficamos quase 1 hora tratando aquele cabelo, conseguimos recuperar boa parte, mas depois ela teve que pelo menos tirar um pouco das pontinhas, porque já estavam queimadas pelo processo e por não ter sido feito mecha teste antes. Isso é muito importante. Mesmo progressiva, façam uma mecha teste. Pode ser que vocês tenham surpresas não tão agradáveis. E não adianta chorar depois que não fez a progressiva. Não adianta chorar depois que não fez a mecha teste. É necessário. Porque depois que dá o corte químico, não tem como a gente consertar. Certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente vai retomar esse assunto no vídeo de quarta e no vídeo de sexta também. Vou falar sobre outros detalhes. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, eu leio todos os dias. Acessem o meu Insta, Cacá Couto Oficial, caso vocês queiram algo mais informativo, material ou até mesmo alguma dúvida em específico que não querem deixar nos comentários, me chama no direct que eu vou ter o maior prazer em responder vocês.
Se vocês estão assistindo os meus vídeos, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para que toda vez que eu publique um vídeo, as notificações apareçam para vocês, certo? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo, porque a minha intenção é que todas essas informações percorram um caminho muito grande e que possam ajudar muitos profissionais que não têm um conhecimento um pouco mais profundo ou até mesmo que tenham, mas que ainda tenham dúvidas sobre todos esses assuntos. Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Muito obrigada mais uma vez, eu vou esperar vocês no vídeo de quarta e não esqueçam que toda terça e toda quinta, lá no meu Insta, tem dicas muito interessantes, dicas rápidas e práticas para o dia a dia, tanto para profissionais quanto para os clientes. E olha que interessante, se vocês acharem que essas dicas lá do Insta tá sendo legal, compartilha com os clientes de vocês. Vai ser super legal ter mais pessoas no meu Instagram para que a gente consiga compartilhar esse tipo de informação que é tão relevante, certo? Às vezes a gente salva o dia de alguém, não é verdade? Obrigada mais uma vez, nos vemos no vídeo de quarta e espero vocês no Insta amanhã para assistir o Você Sabia. Muito obrigada e até quarta-feira.